Olá, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um Edcast. Meu nome é Rafael, aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é de Chico Xavier. Ele diz assim: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física. Bonito. É? Então, da minha parte, boa noite a todos. Gaspar, daqui de Itapema. E a minha frase, como sempre, é de André Luiz. Ele diz assim, quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade, procurando imobilizar-te os braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco e prossegue auxiliando os outros, agindo e servindo como puderes, porque o divino médico jamais nos recebe as rogativas em vão. André Luiz. Olha só, muito bem. Então tá, voltamos hoje. Vamos fazer nossa oração inicial para começar bem orientado, né? Começar abençoado, né? Verdade. Então vamos todo mundo fazer um minutinho de silêncio. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir sua presença. Vamos rogar a presença dos nossos espíritos de luz que nos ajudem, que nos intuam e que abram nossas mentes para novos conhecimentos. Quero deixar aqui na nossa oração de hoje o agradecimento pelo meu pai, que passou por um procedimento no coração, que ocorreu tudo bem, que tudo que tinha que dar certo deu certo. Então, obrigado, Deus, pela oportunidade que nos dá de estar aqui e pelo meu pai que está aqui hoje comigo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, filho. Muito bem. Obrigado. Então tá, falhamos aí uma semana, né? Pois é. Estamos de volta, o senhor fez um procedimento, eu acho que, eu não sei se as pessoas acompanharam, vamos só dar uma posição, né? Semana passada, o senhor fez um procedimento no coração, chama-se ablação por catéter. Ablação por catéter, para corrigir uma arritmia, né? Isso mesmo. E foi no dia 6, para todo mundo, né? E aí nós falhamos uma semana porque estávamos lá em São Paulo acompanhando, graças a Deus deu tudo certo, estamos aí bem com saúde. Como é que o senhor está? Tá tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E este procedimento, só complementando um pouco, ele foi assim, num tempo longo, né? Me levaram a 1h30 da tarde para a sala de cirurgia e me devolveram às 10 da noite, né? Sim, verdade. Então foi longo, mas foi necessário e, como você disse, graças ao bom Pai e às preces dos nossos amigos, daqueles que nos acompanham, tudo deu certo. Agora estamos aí numa fase de recuperação, mas graças a Deus, com o coração já corrigido e novo em folha. E novo em folha, é verdade. Aproveitamos para agradecer todo mundo que mandou uma mensagem, né? Porque no Facebook teve muita gente que mandou, que estava rezando por ti, né? Eu, pelo menos da minha parte, quem comentou lá no meu Face, eu agradeço de coração todo mundo que deu uma força aí. Também, da minha parte, né? Eu sei que as pessoas que nos acompanham, tanto no nosso curso quanto no Face, as pessoas do centro onde eu trabalho, e isso é gostoso, sabe, Rafa? Porque você percebe que você é querido. É verdade. Né? Então as pessoas se preocupam com você. E como eu escrevi no meu Face, como é bom a gente ser querido pelas pessoas queridas. Sim, sim. Muito gostoso. Obrigado a todos, viu, gente? Muito bem. Então tá, vamos começar nossos trabalhos de hoje, né? Tem algum comentário para fazer hoje? Olha, um ligeiro comentário a respeito de uma pessoa que nos acompanha, que inclusive não mora no Brasil. O nome dela é Ana Viana. E ela tem nos acompanhado e tem escrito no Face, nos parabenizando, dizendo que nos acompanha. E isso é bom, né? É muito gostoso a gente receber esse tipo de elogio. Não que a gente precise disso, porque a espírita tem que trabalhar, jamais pensando em elogio e em recompensa. Mas faz bem para o nosso ego, né? Incentiva a gente. Incentiva, né? É verdade. Então, a Ana Viana, nosso muito obrigado. Continue nos ouvindo, continue nos acompanhando,
Continue perguntando, que com todo prazer a gente vai responder. Um beijão, Ana, também. Ela já comentou comigo algumas vezes. Muito obrigado por estar aí nos seguindo e nos acompanhando. É certo. Então tá, nossa aula de hoje, vamos a ela. Mais algum comentário? Não? Não, só esse aí, filho. Então tá. Nossa aula de hoje é a alma humana. Alma humana. A alma humana. É um tema bem interessante, pelo menos para mim, falar sobre a alma humana. Vamos lá, o que é a alma humana? Né? Dá para começar assim. A definição bem rápida, me corrija se eu estiver errado. A alma é o espírito encarnado. Isso, essa é a definição dos espíritos, né? Uhum. Que está no nosso livro dos espíritos. Uhum. É uma definição curta, mas que diz muito, né? Muito, Para nós espíritas não muda muito o conceito, né? É apenas o espírito que está encarnado. Mas uma fase em que ele está passando. Uma fase que ele está passando, né? A gente vai abordar aqui 4 visões, né? As visões dos materialistas, qual é a respeito da alma. Né? Temos a visão dos panteístas. Isso. Né? Depois vamos falar sobre os espiritualistas, de um modo geral. Né? Certo. E por fim, a nossa visão espírita sobre a alma. É verdade. Então tá. Os materialistas, vamos lá, eles têm uma visão errônea, né, de alma, né? Pelo menos na nossa conceito. Para eles, a alma é efeito, não causa. Isso. É isso, né? É assim que eles pensam. É assim que eles pensam. Eles até têm uma alegação que, de um modo, parece ser racional, é que se você lesar o cérebro, a medula ou o nervo, você tem deficiências de percepções e de consciência. Mas isso é meramente o corpo orgânico, né? Na verdade, o corpo, né, é o instrumento da alma. Né? Se tu danifica o corpo, obviamente a alma não vai conseguir se comunicar como deveria. Se manifestar como deveria. É isso mesmo. É uma visão um pouco errônea que eles têm. A alma é a causa, né? É ela que nos dá a consciência, não é o corpo físico. É verdade. É isso? É verdade. É bem interessante essa justificativa dos materialistas, porque se você não tiver um certo conhecimento, não tiver um certo entendimento da doutrina espírita, você até concorda com eles. Porque, veja bem, um corpo onde o cérebro, ou a coluna, ou os nervos estão atrofiados, o corpo não vai responder mais. Uhum. Ele vai perder a motilidade, ele vai ter amnésia, vai ter alucinações, delírios. Exatamente. Né? Não vai coordenar mais os movimentos, vai ter paralisia, vai perder a fala, vai perder a audição, o olfato. Então vai acontecer uma infinidade de coisas com o corpo, mas é como você disse, não é a alma a causa disso. Uhum. A causa disso são enfermidades naturais e normais que o corpo sofre e que a alma, por esse motivo, não consegue mais se manifestar da forma como deveria, né? Exato. Porque o corpo está atrofiado, né? Nesses casos, a alma passa a ser uma prisioneira de um corpo, né? Sei lá, dependendo da situação, mas não é a alma a causa disso, nem você falou. Não é a alma que causa essas enfermidades do corpo, exato. É verdade. Mas você falou que a alma passa a ser uma prisioneira do corpo. Na verdade é assim, o espírito, a alma, sempre que está encarnado, ele está num estado de prisão, né? De certa forma. Ele está no estado de prisão, porque ele não consegue se desvencilhar do corpo, e ele gostaria de se desvencilhar porque ele sente que está prisioneiro, mas como tem uma missão, uma tarefa para cumprir, ele tem que ficar ali. Muitas vezes a seu malgrado, né? Até que se cumpra todos os tempos necessários para que a alma se liberte daquele corpo. Exato. Não sei, é claro, casos de exceção, onde o que chamam de morte, né, são as mortes prematuras, são os suicídios, que aí é outra situação. Outro departamento. Né? Outro tema que a gente vai tratar mais tarde. Né? Mas dentro da vida normal, que todos nós levamos, a alma realmente é uma prisioneira do corpo. É verdade. E essa é mais ou menos a visão que os materialistas têm em relação à alma, né? Porque eles não acreditam na existência de uma vida após a morte, ou
numa vida espiritual. Então, para eles, a alma talvez até exista, mas ela está vinculada ao corpo de uma maneira assim. Se estragou o corpo, estragou a alma. E não é assim, né? Não é assim, não é assim. Muito bem. Então, esta, como você falou, a visão dos materialistas, né? Uhum. Esta filosofia que a ciência até hoje não conseguiu provar a sua existência. Sim. Mas materialistas existem em todo canto, né? Uhum. Infelizmente, eles pregam o nada. É verdade. Morreu, acabou. Uhum. E até chega a ser um pouco cômodo, né, Rafa, você pensar dessa forma, porque eu posso fazer o descaminho que eu quiser na minha vida, se eu for materialista. Exato. E com esse pensamento, morreu, acabou. Eu não vou pagar por nada do que eu fiz de errado. Não tem punição nenhuma. Não tem punição nenhuma. E também não vou receber mérito pelo bem que eu fiz, né? Uhum. Então é um pouco tosca essa visão, mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda assim pensam, né? E é interessante, apesar de ter gente que pensa assim, ainda assim as pessoas, a tendência é fazer o bem, eu penso. Tem muita gente que é materialista, mas mesmo assim é uma pessoa boa. Sim. Né? Aí tu se perguntar por que ela bobear nem sabe dizer direito. Mas eu penso que lá no fundinho, lá no seu íntimo, ela acaba acreditando em alguma coisa além disso. Porque a gente veio do mundo espiritual. É muito difícil uma pessoa que não pense um pouquinho, pô, será que não tem nada do outro lado? Isso está intrínseco no ser humano. É verdade. Eu sempre digo assim a respeito desse assunto. As pessoas podem não acreditar em Deus, mas Deus acredita nelas. Boa, bem interessante. Sim, porque Deus não abandona ninguém. Somos todos filhos dele, né? Uhum. Então eu posso até aqui estar numa situação de encarnado e aqui fazendo discurso contra Deus, e Deus não existe, não sei o que tem. Não tem problema, Deus acredita em mim. Uhum. Que nas próximas vidas, com certeza, você vem com a outra concepção, né? Sim, isso é verdade. Bom, então falamos até agora sobre a visão dos materialistas, né, a respeito da alma. Exato. Uma segunda visão, que é aquela que nós chamamos de os panteístas, aonde eles, os panteístas, pregam que tudo na natureza faz parte de um todo. Deus, inclusive, faz parte de um grande todo. E a alma, que eles acreditam que existe, com certeza, mas cada corpo recebe como se uma fagulha da grande alma do universo. Uhum. E aquilo habita em você até a tua morte. Em morrendo o corpo, a alma, aquela fagulha de alma, retorna para o grande todo, fazendo parte de um todo universal. É uma visão também muito errônea, porque Deus não pode fazer parte de um todo. Discutimos isso nas já discutimos. Na aula de características. Até no livro dos Espíritos tem uma informação mais ou menos assim, que os panteístas, não podendo ser Deus, querem pelo menos fazer parte dele. Porque se Deus faz parte de um todo, eu faço parte de um todo, então nós fazemos parte de Deus. Isso é verdade. Mas é uma visão também bastante errônea, e que não é possível que acreditamos, né? Que nós fazemos parte de um grande todo. Sim. Porque daí ficaríamos sem a nossa individualidade. Exatamente. E sabemos nós que o espírito é individual, é único, né, tem consciência da sua existência. Ele mantém-se individual durante a sua evolução. Mantém-se individual, né, tem consciência de que existe, de que ele é um ser, filho de um ser superior. E dentro da visão dos panteístas, isso acabaria com a morte, né? Exato. Exatamente. Eu não sei, os panteístas, eles acreditam que, bom, eles acreditam num todo, eles acreditariam na pré-existência da alma, então, né? Não. Quando vai nascer um corpo, ele recebe uma fagulha do grande todo, que é a alma. Que para ele seria a alma, né? E para ele seria a alma. Quando morre aquele corpo, aquela fagulha retorna ao grande todo. Então eles não acreditam na reencarnação, na pré-existência da alma, né, na individualidade do espírito, nada disso. Porque você faz parte de um todo, né? É verdade. Né? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a visão dos espiritualistas?
Isso. da alma. Os espiritualistas, vamos lá, vamos conceituar, são qualquer religião que acreditam na existência do espírito após a morte. É isso? Que acredito que existe algo mais depois da morte, Algo né? mais depois da morte. Deus, o espírito, o mundo espiritual, enfim. Exato. Isso são considerados espiritualistas. Exato. Até é interessante fazer abrir um parênteses aqui, dizendo assim, ó, todo espiritualista acredita que existe algo acima de si, né? Sim. Então, todos os espiritualistas, não, desculpa, todos os espíritas são espiritualistas. Exato. Mas nem todo espiritualista é espírita. Exato, vamos lá. Espiritualista, Igreja Católica, evangélicos, muçulmanos, protestantes, vamos lá, hinduísmo, budismo, todo mundo é espiritualista. Por quê? Acredita numa vida após a morte. Isso. Certo? Isso Na sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Tá? Isso mesmo. A diferença dos espiritualistas para nós espíritas é que eles não acreditam na pré-existência da alma. Né? Novamente, não acredito. Pode falar. Digo novamente porque os materialistas não e os panteístas também não, né? Exatamente. Os espiritualistas acreditam que o corpo, a alma, é formada junto com o corpo. E tem aquela... Criada junto com o corpo. Junto com o corpo, e tem aquela única existência, e depois volta pro mundo espiritual, ou seja lá o que cada religião acredita. Então, é a única diferença que eles têm de conceito da alma em relação a nós espíritas, né? É verdade. Eles até o conceito deles é bem interessante, porque se aproxima do conceito, do conhecimento que a doutrina espírita tem a respeito do espírito. Uma vez que eles entendem que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, que conserva a sua individualidade após a morte. Exato. São espiritualistas. Mas faltou nessa conceituação, né, a essência maior da alma, né, que é a sua pré-existência, que é a lei da reencarnação, né? Exatamente. Eu não sei se todas, agora assim, eu não posso falar porque não somos também especialistas no assunto. Mas eu penso que algumas se destacam, né? Tipo, o budismo eu sei que acredita em reencarnação. O islamismo acredito que sim também, né? As religiões orientais, de um modo geral, elas acreditam na reencarnação. Acreditam na reencarnação. Né? Então elas também devem acreditar na pré-existência do espírito. Cada uma do seu jeito. Do seu jeito. Exatamente. Porque na Índia, por exemplo, eles acreditam que o espírito reencarna no corpo de um animal. Pode reencarnar no corpo de animal, isso é verdade. E esse reencarnar no corpo de um animal seria uma punição ao espírito pelos erros que cometeu durante a vida. Exato. Então eles estão no caminho, né? Exatamente. Então o espírito vai ter que ser punido porque errou. Porque errou. Quase o mesmo conceito que a gente tem, porém tá um pouquinho distorcido isso aí. Distorcido, porque Deus não ia criar os seus filhos para um dia habitarem um corpo de um animal, né? Isso, exatamente. De maneira nenhuma, né? Mas eles estão ainda nessa fase, pelo menos ele acredita na reencarnação, e com o passar dos séculos isso vai mudar com certeza. Eles acreditam, acho que é a mesma coisa que a gente, que um dia todo mundo não vai mais precisar reencarnar e vai sobreviver em algum mundo evoluído. É verdade. Exatamente. Aliás, do globo terrestre, 70% da população do nosso globo terrestre acredita na reencarnação. Olha que legal. É um percentual elevadíssimo. A reencarnação vai ser tema de aulas futuras, mas ela vem desde os princípios da humanidade, né? Acho que desde o Antigo Egito acreditava-se em reencarnação. Bem antes, dos primórdios Lá quando nós estudamos a criação do planeta, do homem, quando o homem começou a pisar pelas primeiras vezes nessas terras, que é o globo terrestre, ali já se iniciou o processo da reencarnação. Já tinha isso. Sem dúvida nenhuma. Em culturas mais antigas ainda, não sei como é que é o nome dos estudiosos, antropólogos, acho que encontravam em túmulos desses povos mais antigos pertences,
junto com os Sim, corpos, porque eles acreditavam que ia ter uma vida após a morte e que poderia voltar, ou seja, mesmo que bem em princípio já tinha esse conceito no ser humano, é verdade. né? É verdade. Bom, por último, então vamos ver a conceituação de alma na visão espírita. Exato. Na visão espírita. E repetindo aqui a pergunta número 134 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec faz a pergunta: que é a alma? Uhum. E uma resposta simples e objetiva: um espírito encarnado. Então, das conceituações anteriores, a que mais se aproxima do conceito espírita é dos espiritualistas. Exato. Mas só que no conceito espírita ela é mais amplo, ele está completo, Uhum. porque nós, ao conceituarmos a alma, nós sabemos que a alma é pré-existente, que nas outras filosofias eles não acreditam, que ela não foi criada junto com o corpo, né? Uhum. Cada alma habita um corpo em cada encarnação, que essa é a necessidade do espírito em reencarnar e vir passar um tempo na Terra para se melhorar, para resgatar os seus débitos do passado, né? Para quitar dívidas, muitas vezes com desafetos. E isso é o que acontece muitas vezes nas famílias, que pai não respeita filho, filho não respeita mãe, não digo que se odeie, mas não se suportam. Uhum. E as pessoas não entendem por que na família não se dão bem e com estranhos se dão. É verdade. Exatamente porque na família estão se encontrando desafetos do passado, né? De toda ordem, não importa o tamanho do problema que houve, mas que você tem que resgatar, você tem que resgatar. Às vezes parece que é mais fácil me dar bem com meus amigos, meus colegas de trabalho, do que com a minha própria família, o que parece um contrassenso, mas na verdade... Parece um contrassenso. Mas na verdade é um raciocínio lógico. Se eu estou encarnando no seio daquela família, é porque eu tenho débitos a reencarnar com débitos a resgatar com aquela família. Então eu tenho problemas ali a serem resolvidos, coisas que às vezes com um estranho eu não tenho esses mesmos problemas. Então às vezes parece mais fácil mesmo. É verdade. Então essa conceituação de alma da parte do espiritismo, ele é amplo. Uhum. Nesse sentido, né, que você, ao estudar essas questões, você acaba entendendo muitos dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Você acaba aceitando aquelas dificuldades como uma necessidade que o espírito tem de passar, né? Uhum. E olha que a gente nem está falando aqui das deficiências físicas, né? De pessoas que já nascem em cadeira de roda, já Sim. nascem sem a visão, sem a audição, sem os membros, Uhum. totalmente dependente muitas vezes dos familiares. E a grosso modo parece assim, puxa, mas será que Deus existe mesmo deixar um filho dele vir nessas condições? Será que é justo, né? Será que é justo? Uhum. É justíssimo, né? Sim. É justíssimo, uma vez que você entenda que aquela situação ali foi uma escolha do espírito, Uhum. para que pudesse em uma vida apagar um pouco do seu passado tenebroso, né? Certa vez eu estava discutindo com um colega, conversando, e exatamente sobre isso. O assunto era reencarnação. Ele era um católico muito, muito ferrenho, assim, não criticando de maneira nenhuma, mas aí entrou essa mesma questão. Aí eu perguntei, tá, mas na visão de vocês, por que nasce gente defeituosa, com defeitos congênitos? Por que Deus ia colocar um espírito ali para sofrer a vida inteira? Aí ele me respondeu assim, não, mas é assim que Deus mostra o seu poder. Aí eu pensei, putz, mas que tipo de Deus é esse que tem que, para mostrar o poder que tem, atrofia um ser humano? Sacrificar um filho, né? E esse filho vai ter que sofrer a vida inteira só para ele dizer que tem poder? Não faz sentido, né? Não faz sentido, é verdade. Uhum. Então, o tema que a gente está discutindo, que é a alma, e a gente viu as visões diferentes, né? Uhum. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele até fala que, sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, ele diz assim, diremos que essas 3 aplicações, no caso 4 da alma, correspondem a 3 ideias distintas. Uhum. Na verdade, a alma para os materialistas deveria ter um nome, para os panteístas deveria ter um outro nome. Exato.
né? Para os espiritualistas deveria ter uma outra significação, e para nós espíritas também uma outra denominação. Assim, cada um teria razão do seu ponto de vista. Exato. Não vamos discutir o mérito da questão, né? Não vamos querer mudar a opinião dos materialistas. Dentro da visão deles, daquela visão estreita, curta, Exato. Eles têm razão. De alguma maneira, o materialista ele acaba acreditando que a alma é o que move o corpo. É a energia do corpo, não é verdade? Então, não está muito fora, né, do que é. Porque tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, tu deve ter aí, tem assim, que seria do nosso corpo se não tivesse alma? Sim. Aí a resposta, simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Exceto um homem. É verdade. Quer dizer, não é que o espírito ou a alma dê vida ao corpo, né? O que dá vida ao corpo nós já estudamos, é o princípio vital, né? Exato. Mas, uma vez extinto o corpo, ou que o espírito se afaste daquele corpo por qualquer motivo, isso acontece muitas vezes na gestação, em que o espírito desiste daquela encarnação, a mãe chega até parir aquele filho, mas ele até chega a vir ao mundo com vestígios de vida, mas não sobrevive. Não sobrevive, né? Logo falece, né? Porque, como diz, né, na resposta do Livro dos Espíritos, é uma simples massa de carne. Exatamente. Tudo o que quiseres, menos um homem. Né? Então, tá bom. Continuando mais um pouco aí sobre a visão espírita, Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução número 2, quem quiser pegar o Livro dos Espíritos e dar uma olhadinha lá, tem um texto bem interessante a respeito da alma. Ele faz um fecho bem interessante a respeito da conceituação de alma, de como deveria de ser. Uma vez que para a alma você confunde ela com o princípio vital, com a sede da inteligência, né, enfim. Então ele diz assim que a alma vital, né, poderíamos chamar a alma vital, aquela indicando o princípio da vida material. Poderíamos chamar de alma intelectual o princípio da inteligência. E para a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Então, né, ele faz esse paralelo, né? Para que não houvesse uma conceituação só para todas as filosofias. Exato. Então ele termina assim, de conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. Que a gente já viu em outra aula, né? Sim. O princípio vital está presente nos orgânicos, né? Isso. Nos orgânicos, que seria vegetais, animais e o homem, né? E ele diz mais o seguinte, que a alma intelectual, então, pertenceria aos animais e aos homens. Porque nós sabemos que os animais têm um princípio de inteligência, né? Eles têm um resquício de inteligência que eles demonstram muito bem para os homens, né? E, finalmente, a alma espírita somente ao homem. Então, se assim fosse, ficaria bem definido, né? Mais fácil até a gente mais entender. Fácil. Exato. Estou falando de inteligência. Muito bem. Então, isso aí pertence aos animais e aos homens. Né? Estou falando somente de espírito. É só o homem que tem. Exato. Né? Estou falando da vitalidade, do que move os seres. Muito bem. Então, lá nos orgânicos, né, que são os vegetais, os animais e o homem. Então, ficaria bem esclarecido em que princípio, em que momento você estava falando da alma e aonde estaria aquela alma. Fica bem conceituado, né? Bem conceituado. Bem interessante. Bem interessante. Eu acho que mais ou menos é isso que a gente queria falar. E a gente deixa a sugestão aqui para que as pessoas vão em busca do Livro dos Espíritos, do texto que vai estar disponível lá no nosso blog, né? Exato. Esse texto que a gente está comentando e está lendo aqui vai estar lá. E obviamente que aqui tem muito mais informações do que aquilo que a gente está falando, mas nós procuramos aqui assim dar uma geral, né, Rafa? Uma geral, assim, a visão de um, a visão de outro,
e o que é realmente a alma na visão espírita, para que até isso provoque nas pessoas um certo desejo de ir em busca de mais informações. De novo, né? A gente já repetiu isso. A gente não é especialista em nada, né? A gente só lê um pouquinho, um pouco mais sobre o assunto e dá uma pincelada só aqui em breves conceitos dos temas, né? É isso, sem dúvida nenhuma. Aí fica a critério do nosso ouvinte buscar mais informação. E, aliás, se o ouvinte que quiser nos perguntar, nós vamos atrás de informação caso não tenhamos a resposta da sua dúvida. Entre em contato com a gente no e-mail esdcast@esdcast.com.br. Temos o nosso Facebook, que é facebook.com/esdcast, e ainda o Twitter, pode mandar pergunta pelo Twitter, estamos lá lendo, que é o @esdcast. Além dos nossos Facebooks particulares, né? Que muitas pessoas que nos acompanham também fazem parte do nosso círculo de amigos. Uhum. Além daqueles grupos que a gente coloca as informações, né? Que é o grupo Amigos de Chico Xavier, a 13ª URI, né? Que é a União Regional aqui da região aqui de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema. E no próprio grupo do ESDcast, né? Exato, você procurar lá os grupos vai encontrar fácil. A gente procura disseminar ao máximo essa informação, que é para que a pessoa não fique procurando onde é que está e qual é o endereço, não. Tem nos grupos, tem no nosso Facebook, tem no grupo do ESDcast. Tem e-mail, tem Twitter. Tem e-mail, então fiquem à vontade, viu, pessoal? Exatamente. Fiquem bastante à vontade. E agora vamos encerrar então o nosso bate-papo de hoje, né? Uhum. Eu vou fazer a prece final. Tem mais alguma observação a fazer? Eu acho que era isso, né? Pra mim tá tudo certo. Então, também, pra mim tá. Vamos esperar que as pessoas entendam o nosso recado e nos mande alguma observação, alguma correção, né? Exato. Será sempre bem-vindo. É isso mesmo. Muito bem. Então, convido a todos que, no momento em que estiverem ouvindo a nossa aula, para fazer o encerramento de tudo aquilo que leram, que estudaram, que aprenderam, que se concentre um pouquinho, feche os olhos da carne e imaginem Jesus à nossa volta, emanando sabedoria, inteligência, bênçãos, proteção, que são coisas que necessitamos tanto no nosso dia a dia e que o nosso querido Mestre Jesus nos dá de todo o coração. Obrigado, Jesus, por momentos como este. Obrigado, Pai amado, nosso querido Criador. Obrigado aos espíritos que nos acompanham, aos anjos protetores de cada um de nós, o meu e o teu aí. Obrigado por este momento em que podemos, por alguns minutos, discutir a doutrina dos espíritos, passar essa informação àqueles que nos acompanham. E assim, então, mestre e amigo, nós, em teu nome e em nome do Pai Maior, nós encerramos a nossa aula dessa noite, rogando a ti, querido Jesus, que teu amor e a tua paz permaneçam entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Só mais um recadinho para a gente, aqui da nossa ESDcast. Nós vamos passar a publicar as nossas aulas às quintas-feiras. A gente aproveitou que tivemos uma folga de uma semana em função da recuperação do meu pai aí, e agora nós vamos alterar para as quintas-feiras. Isso em função dos nossos horários. Para a gente ficar um pouquinho mais folgado, gravar as segundas, dar um tempinho para a gente publicar na quinta. Então, a partir de hoje, fica aí o aviso para todo mundo que as nossas aulas serão sempre às quintas-feiras. Certo? Certo. Muito bem. E temos um último recadinho ainda que esquecemos de falar, é o tema da nossa próxima aula. Importante. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Essa é uma aulinha legal. Será mesmo que os espíritos nos influenciam? É o que a gente vai ver, né? Vamos ver na próxima aula se temos influência dos espíritos sobre o que fazemos e o que pensamos. Isso. Certo? Certo. Então tá. Ficamos aqui. Deixo boa noite para todo mundo. Um abração e até a próxima. Meu boa noite também. Fique com Jesus. Até a próxima. Valeu.